Retomando aqui o nosso assunto nesse segundo vídeo, ou nessa segunda aula, que você assim queira entender, nós vamos retornar do que tratamos um pouco da última aula para poder adentrar então nessa aula atual, ok? Voltando aqui para nossa lousa, na última aula, no último vídeo, nós tratamos sobre esses três aspectos que nós iremos falar dentro de todas as aulas, né? Que essa é a nossa proposta aqui dentro deste projeto, tá bom? Nós vamos tratar sobre essas três esferas, né? O novo modelo, que é o IVA dual, a transição que acontecerá em 8 anos, 2026 e 2033, que neste período nós teremos duas formas de tributação nesse país, né? De apuração, e focando bem em 2026 aí, que é o ano que nós estamos vivendo, que é o ano de testes. Só que é um teste não opcional, tá? Não existe nada facultativo dentro do processo da nova reforma tributária para os empresários e não importa o teu tamanho. Então, nós vamos sair de um manicômio tributário ao IVA dual. Até aqui, as coisas estão caminhando bem. Parece que será benéfico para os empresários, será benéfico para aqueles que apuram tributos no Brasil. Porque nós temos, né, aqui nesse emaranhado aqui, ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS, nós temos um emaranhado de tributos, né, que chega a ser loucura. Por isso que eu coloquei aqui o termo manicômio, né, tributário. Porque observa bem esse emaranhado. Nós temos no nosso país uma imensa legislação tributária, porque só de municípios nós temos 5.568 municípios, né, leis municipais para o ISS. Então imagine, dependendo do município que você fizer, né, alguma prestação de serviço ou tomar esse serviço, você tem 5.568 leis municipais para poder tramitar e saber qual é a lei que você precisa estar aí utilizando, obviamente separado pelos municípios dentro dos estados. E temos aí as 27, aliás, né, leis estaduais para a apuração do ICMS, né, gerando uma enorme complexidade e insegurança jurídica. Por que insegurança jurídica? Porque toda vez que um cliente de um escritório de contabilidade, uma empresa, falar de você empresário, não aqui da contabilidade, mas toda vez que você empresário vai tomar serviço ou prestar serviço, dependendo do município, você precisa conhecer a legislação municipal lá. Se houver ainda retenção na fonte, isso se faz necessário de forma extrema. Então, a complexidade jurídica que se traz em tudo isso, na atual reforma tributária, é muito grande, é muito extensa. Toda vez que tiver que calcular um tributo, você tem que saber sobre a legislação do estado que você está comercializando, ou saber a legislação do município que você está tomando ou prestando serviço. Tem apuração, tem retenção, não tem retenção, é um emaranhado, né? Para as empresas de contabilidade, isso é uma loucura. Então, a proposta aqui da reforma tributária é simplificar tudo isso, sair desta loucura, desse manicômio tributário e para um modelo mais simples. Por isso que eu digo, até aqui está tudo maravilhosamente bem. É que as coisas vão se complicando porque tudo que é novo ele traz aí, obviamente, para nós uma complexidade, uma dificuldade até que nós consigamos entender na íntegra e assim realizar as operações de apuração de acordo com aquilo que tange a lei. E obviamente que dentre todos esses vídeos nós vamos ainda fazer algumas previsibilidades tributárias para saber se você que é um prestador de serviço, se você vai mudar, né, índice para você, vai aumentar o teu imposto, você vai ter que mexer no preço da prestação de serviço, ou se você que é um comércio, vai ter que aumentar o teu produto, os insumos vão aumentar, como que será? O que vai acontecer, né? Então nós estamos em um passo de cada vez, devagarzinho, para que você consiga ter aí o máximo de compreensão
Esse é o que nós estamos buscando, tá bom? Então, com o modelo atual, né, o modelo de consumo, nós teremos o IBS, ok? E teremos o CBS e o imposto seletivo. O que significa isso? Significa que é a unificação de tributos sobre o consumo em um imposto chamado IVA dual, que é o imposto sobre valor agregado, né? Visando qual que é a visão, qual que é o resultado que está se buscando aqui. A neutralidade e transparência ser algo mais enxuto. Calma que você vai entender. Ah, o que que é o IBS, CBS, imposto seletivo, o que que é esse tal de IVA? Ainda estou confuso. Calma que por enquanto eu estou descrevendo aqui para você, mas nós vamos mergulhar um pouco mais profundo nisso tudo. Então essa reforma tributária, né, ele tem dentro dela a base, né, que é o IVA dual, ok? Que nós falamos aqui nele, que toda essa simplificação ela vai trazer para nós aí o índice desse IVA dual. E esse IVA dual, ele tem base em alguns pilares, né? O mecanismo da cobrança dos impostos dentro do IVA dual tem alguns pilares, que nós chamamos da mecânica do IBS e da CBS, ok? Então nós temos o primeiro pilar, que é a base ampla, né, do IVA, aonde a incidência sobre todas as operações onerosas com bens materiais ou imateriais e serviço. Então a base é bem ampla. Então ele vai abranger, vai agregar toda a base das operações onerosas com bens, ok? E também com serviços. E os bens materiais ou imateriais. Haverá uma neutralidade jurídica, o que significa o tributo não deve distorcer, né, as decisões de consumo ou organização da atividade econômica, pelo menos é o que se busca, né? Se diz dentro da lei que não haverá aí de forma alguma nenhum prejuízo no consumo, mas nós vamos ver se isso é verdade mais para frente. E também a tributação no destino. Então, o fim da guerra fiscal entre os estados. Ou seja, a tributação sempre acontecerá de acordo com o destino. Se você pegar aqui um exemplo básico, você é um prestador de serviço, você está em São Paulo, mas está prestando serviço para o Rio de Janeiro. Aquela tributação não ficará em São Paulo, né? Aquele valor será para o município destino lá do Rio de Janeiro, tá? Nós temos aqui dois estados, vamos supor aqui São Paulo capital, né? Que é o município de São Paulo, e vamos colocar lá o Rio de Janeiro também, o município do Rio de Janeiro, ok? A capital do Rio de Janeiro. Então, essa tramitação, o imposto deveria ficar o ISS aqui em São Paulo, mas agora fica no destino de quem está tomando o serviço, no caso, o Rio de Janeiro, tá bom? É o que está dizendo aqui que vai acabar com essa guerra entre os estados. E aqui você pode ver aqui um desenho que mostra bem a indústria, haverá sempre um débito e um crédito do imposto, aí vem para o atacadista, aonde haverá também um débito e um crédito, vem para o varejista, onde haverá um débito e um crédito, até chegar no consumidor final. O que isso significa? Não cumulatividade plena. Então, haverá sempre um débito e um crédito. Isso aqui é a base da contabilidade. O fornecedor destaca o imposto na nota e registra como débito fiscal, ou seja, ele está deixando bem claro que há um débito fiscal que precisa ser recolhido, que precisa ser pago. Nós vamos ver como que esse imposto posteriormente vai ser pago. A empresa ou o consumidor final daquela mercadoria ou do serviço vai receber um crédito, que é o crédito fiscal. Só que esse adquirente tem o direito do crédito não quando ele paga a fatura da prestação de serviço ou do produto, mas quando o tributo da operação anterior é extinto, ou seja, quando o fornecedor pagar o tributo. Aí você pode perguntar, Paulo, então significa que o tributo agora é pago pelo fornecedor? Sim,
Ah, é muito semelhante daquela retenção na fonte? Sim, e nós vamos entender o porquê, de forma mais profunda. Então, como que esse tributo pode ser extinto, ou seja, pago, que é o que está lá no artigo da lei, né, da Lei Complementar 214, está lá no artigo 27. O pagamento, você pode extinguir, né, esse tributo pelo pagamento do contribuinte, ou seja, o vendedor pode realizar isso. Pode acontecer por uma compensação de crédito, porque aqui haverá sempre um débito e um crédito. Se a empresa haver mais crédito do que débito, ele pode pagar o tributo também através disso. Recolhimento na liquidação financeira, que chama split de pagamento, nós vamos falar muito, isso aqui é muito importante, split de pagamento. O split de pagamento, nós vamos trazer aqui alguns exemplos para você compreender, tá bom? Não fica desesperado agora, mas nós vamos trazer tintim por tintim cada um, mas guarde bem esse nome aqui, split de pagamento. Hoje nós já temos isso no sistema financeiro do nosso país. Pode acontecer através do recolhimento pelo contribuinte, ok? E pagamento pelo responsável tributário, né? Então, essas são as formas de extinção do pagamento desse tributo. Mas o que você já tem que ter em mente, né, que deixou bem claro aqui nesse vídeo, que o vendedor da mercadoria ele vai realizar o recolhimento daquele tributo. Aquele tributo vai ser recolhido pelo vendedor da mercadoria através daquelas formas de extinção que existe, ok? Ah, mas aquele que adquire o serviço ou produto também pode realizar o pagamento? Nós vamos tratar sobre isso. O importante é que, assim, a partir do momento que se vende uma mercadoria, gera-se um débito fiscal daquela transação, um imposto a ser pago. Quem recebe aquela mercadoria ou serviço, ele tem um crédito, porque o valor daquele tributo que o vendedor irá recolher, mas quem vai suportar o peso financeiro é justamente aquele que está tomando o serviço ou adquirindo aquela mercadoria, ok? Então, essa pessoa vai ter o crédito, porque já foi descontado, ele vai ter um crédito que nas demais atividades dele, né, falando de B2B, ou seja, essa mesma pessoa que tem um crédito também é uma empresa que vai revender esse produto. Na hora que ele revender, vai gerar um débito fiscal. E aí, diminuindo o crédito, vai saber se ele tem algum valor ou não ainda a pagar de tributo. Parece que é uma salada mista, mas não é uma salada mista, não é um bicho de sete cabeças para entender isso. E eu vou trazer aqui para você no próximo vídeo de uma forma um pouco mais clara, né? Nós vamos parar justamente nessa parte aqui para que você entenda essa não cumulatividade plena. O que é esse débito, esse crédito, como se paga tributo a partir de agora. Nós vamos tratar isso de uma maneira mais profunda, tá bom? No próximo vídeo nós vamos falar sobre isso. Até mais.